Igreja Presbiteriana Novo Tempo, um novo tempo para você e sua casa. Seja assustadoramente abençoado com mais esta mensagem. Elias entre a coragem e o medo. Elias entre a coragem e o medo. Nós já falamos sobre o treinamento de Elias, capítulo 17, de 1 ao 7. Falamos sobre a aula prática que Elias teve, que foi do versículo 8 ao versículo 24. E hoje vamos estar ministrando do capítulo 18. Nós vamos estar falando sobre a prova final de Elias. A prova final, que terminou tudo aquele curso que ele fez na presença de Deus, do versículo 1 e 2, e a partir do 17 ao 40. Esse texto revela um Deus que responde pelo fogo. Esse texto nos mostra um Deus que responde pelo fogo. Fiquei pensando nesse texto, junto com a equipe pastoral, que as revistas de hoje em dia, revistas como Isto É, Veja, Época, são revistas que quando acontece algo na sociedade importante, eles colocam na capa, não colocam? Eu fiquei pensando, gente, imagina se isso tivesse acontecido, se já existisse essas revistas lá no século VI antes de Cristo. Eu fiquei pensando como devia ser o tema da reportagem. Você acha que a Época faria alguma reportagem? Acho que a revista Época devia fazer alguma reportagem do profeta Elias matando os profetas de Baal. Eu imaginei que a reportagem da época devia ser assim: o maior conflito do século. Em compensação, a revista Isto É colocaria o título da sua revista como a Batalha dos Deuses. Não, na verdade foi a Batalha dos Deuses. Baal, os Balaíns de um lado, e do outro lado, Deus de Israel. De um lado, 450 profetas de Baal, mais 400 de Balaíns. 450 mais 400 dá, 1 mais 1 dá 3, dá 850 profetas de um lado, e do outro lado, 1. Se fosse a revista Veja que tivesse cobrindo aquela reportagem, eu imagino que a Veja falaria, que a reportagem se chamaria O Deus que Responde pelo Fogo. Irmãos, vamos ler essa reportagem? Vamos ler essa reportagem? Vamos lá para a Bíblia? Vamos ler a reportagem? Porque a Veja não existia, a Isto É não existia, a revista Época não existia, mas existiam sábios daquela época que escreveu o Livro dos Reis, que hoje nós temos acesso a essa reportagem maravilhosa de fatos verídicos que narram o Deus que age pelo fogo. Assim diz a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. Versículo 17 diz: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas poste de ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando
cocheareis. Cocheareis é duvidar, é ficar demorando para tomar uma decisão. Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos 2 novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse-lhe aos profetas de Baal: escolhei vós 2 novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus, né? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente, por volta de 20 litros. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lo sob a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os
matou. Nossa, que reportagem linda! Você já tinha lido essa reportagem? Você já tinha lido essa história verídica do profeta Elias? Eu fico imaginando, gente, 950 pessoas de um lado e do outro lado, uma única pessoa. Que prova, hein? Que prova. Que prova você ser a voz que clama no deserto. Que prova você ser a única pessoa que pensa diferente. É a única pessoa que pensa diferente. É que Deus preparou Elias lá no capítulo 17. É que Deus levou Elias a fazer uma pequena aula prática com a viúva de Sarepta. É porque Deus estava preparando Elias para esta prova, a prova final. Porque nesta prova final, Deus queria avaliar o profeta Elias. Se ele tinha 3 características. Se ele estava no centro da vontade de Deus. Deus também estava querendo observar na prova final se Elias era um homem que divulgava a palavra de Deus, que não tinha medo das situações para divulgar a palavra de Deus. E Deus, na prova final, Deus estava querendo avaliar a quantidade, a intimidade que Elias tinha com a sua vida de oração. Se realmente Elias era dependente de Deus. Na prova final, Elias teve que mostrar que ele estava no centro da vontade de Deus. Assim diz o texto: e foi Acabe ter com Elias, vendo-lo, disse: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Elias passou nessa prova, gente. Elias passou nessa prova porque não interessa a situação que você viva, não interessa a situação que você se encontre, não interessa se você está no meio de uma doença física ou doença financeira, não interessa se você está no meio de uma doença relacional, se o seu marido está complicado, ou se a sua esposa está complicada, ou se os seus filhos estão complicados. Não interessa a situação que você vive. Elias, ele viveu essa prova de Deus, porque ele viveu no centro da vontade do Pai. Na prova final, Deus queria realmente ver se Elias era um homem que vivia no centro da vontade de Deus. E Elias viveu no centro da vontade de Deus. E isso motivou muito a minha vida, porque isso me motivou também a viver no centro da vontade de Deus em qualquer situação. Em qualquer situação. Se você lembrar de versículos anteriores, Acabe queria matar Elias, no capítulo 17. E Deus manda Elias ir para Sarepta, a região fora de Israel, e lá Acabe não conseguiu matar Elias. Acabe não conseguiu matar Elias, lá na cidade de Sarepta. E quando Elias encontra Acabe encontra Elias, quando os dois se encontram, naquele exato momento, Elias poderia estar tremendo de medo, Acabe poderia naquele exato momento falar com seus soldados: prendei-o, matai-o. Mas Elias não se preocupou com a sua vida, Elias não se preocupou com as problemáticas, ele simplesmente se preocupou em estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso significasse ele perder, mesmo que isso significasse ele morrer. Gente, no Brasil a gente não passa muito perigos de morte por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Talvez podemos passar por um deboche, talvez possamos passar por uma intriga. E
como existe homens e mulheres cristãs que é só passar por uma pequena provação que a pessoa vira e fala que vai trocar de igreja, vai trocar de Deus. Não, vou parar de ir na igreja, não, vou parar de ir naquela igreja, agora vou em outra. Deus esqueceu de mim. Elias chegou a passar fome e ser alimentado por urubus, como fala no capítulo 17, do versículo 1 ao 7. E mesmo assim ele ficou no centro da vontade de Deus. Deus manda Elias ir para a terra de inimigos, que era na terra de Sarepta, e ele foi, porque Elias estava aprendendo a viver no centro da vontade de Deus em qualquer situação. Elias foi mandado a viver numa casa de uma viúva, que naquela época era o pior lugar que ele poderia ir, e mesmo assim ele foi, porque ele estava vivendo a vontade de Deus. O filho da viúva faleceu, Elias o pega pelo colo, leva para o seu quarto, coloca sobre a sua cama e ora a Deus, falando: Deus, glorifica o teu nome e ressuscita essa criança. Porque Elias falou assim com Deus: Deus, não foi eu que quis vir para cá, foi o Senhor que me mandou para cá, então glorifica o teu nome na casa dessa viúva. E Deus ressuscitou, porque Elias estava vivendo a vontade de Deus. E agora Elias estava perante os 450 profetas de Baal, perante os 400 profetas dos Balaíns, perante o rei Acabe, perante uma grande multidão, sendo o único que ainda confessava o nome de Jesus, de Deus, pelo menos assim ele achava, mas ele não abriu mão de estar no centro da vontade de Deus. O objetivo da prova final é verificar se Elias realmente estava no centro da vontade de Deus. E você, irmão? Você tem vivido no centro da vontade de Deus? Não existe coisa melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Não existe coisa melhor do que você viver no centro da vontade de Deus, mesmo que isso custe perder algo. Vale a pena viver no centro da vontade de Deus. Só que na prova final, Elias não somente teve que mostrar que ele vivia no centro da vontade de Deus, mas ele também teve que mostrar que ele divulgava a vontade de Deus, que ele divulgava o evangelho de Deus em qualquer situação. Quando ele chega lá no versículo 21, ele vira e fala assim: até quando cocheareis? Ou seja, fazer tropeçar entre dois pensamentos. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Balaim. Não dá para ser meio termo. Porque divulgar o nome de Deus é anunciar de todo o coração, é anunciar a todo canto o desejo de Deus para a nossa vida. É anunciar que o desejo de Deus para a nossa vida é sermos felizes. Deus, quando criou as leis para Moisés, o único objetivo era nos fazer felizes. Irmão, minha irmã, Deus estava convidando Elias a pregar esta palavra. Quantas e quantas pessoas têm andado por aí, vivendo uma vida infeliz, mas não querendo abrir mão dos seus balaíns, não querendo abrir mão da sua idolatria, não querendo abrir mão dos seus costumes, e chega ao ponto de falar: mas pastor, eu sou católico, eu sou espírita há tantas gerações, a minha mãe era católica, meu pai era católico, e hoje eu sou católico, não tem como eu sair. Deus está convidando você agora a escolher: ou eu sou, ou eu não sou. Não tem como ser um meio termo, porque Deus, quando criou as leis deles para não adorar outros deuses, foi para nos fazer felizes. Por isso que eu preciso anunciar a todo canto, para que as pessoas tomem essa decisão. Tomem a decisão de escolher andar com Deus, e não escolher o pecado. E não escolher o pecado. Quando eu prego a palavra de Deus para as pessoas,
eu não estou falando somente que Jesus salva. Na verdade, isso é o mais importante. Saber que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje nós somos vivos através da graça salvadora de Jesus. Mas, em consequência disso, eu vou estar ministrando para essa pessoa que Deus vai mudar a sorte dela. Não somente dela, mas dos filhos, dos netos, dos bisnetos, de toda a geração dela. Que Deus vai fazer uma diferença. Por isso que quando eu uso a minha obediência de forma dividida, isso é tão pecador como idolatria. Quando eu perco as oportunidades de falar do amor de Cristo durante a semana, por causa do meu trabalho, aqui eu não posso falar porque eu estou no meu trabalho, aqui é ambiente. Não, eu não posso falar do amor de Cristo porque se o meu amigo ficar chateado, eu vou perder a amizade. Gente, é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Vou contar um caso extremo que me chamou a atenção. O pastor de Alphaville, o jubilado, pastor Carlos Alberto, estava contando um testemunho dele que foi muito interessante, aqui conto para vocês. Ele pediu o telefone para a casa dele, e o telefone estava lá, normal, e teve um problema na linha, não sei qual problema que teve na linha. E ele ligou para o responsável do telefone e começou a reclamar, olha, estou ligando porque meu telefone está com tal problema. Eu já fiz isso, você também já deve ter feito. Alguma reclamação com a Luz ou com a Sabesp, o telefone, e reclamou, olha, está com problema. Não, senhor, daqui uma semana eu vou consertar. Passou a semana, o telefone não consertou, ele ligou de novo, não, daqui 5 dias vai consertar. Passou 5 dias, não consertou, na terceira vez ele já ligou brigando, olha, eu vou entrar com processo na Anatel contra vocês. Não, porque é que a gente vai consertar, agora estou dando a palavra. E ele começou a chamar a atenção da empresa por não estar cumprindo. O interessante é que o pastor Carlos Alberto, enquanto ele estava chamando a atenção, a atendente tentou se justificar pelo erro. E ele, na discussão, ele começou a falar, olha, mas não é isso que a Bíblia ensina. Na discussão do telefone, falando, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que ter uma única só palavra, porque quando eu falo e não cumpro, eu estou cometendo pecado. E você sabe o que é pecado? E a atendente perguntou, o que é pecado? E a mulher, ele começou a evangelizar a atendente do telefone, brigando com ela. E no final ele começou a pregar, do lado dele estava o pastor Marcos. Ele começou, ele transformou uma chamada de atenção, porque o telefone está com um problema, e começou a evangelizar, a atendente começou a perguntar, e ele começou a falar o plano da salvação de Jesus para ela todinho. Aí no final ele perguntou, e o meu telefone? Não, vamos mandar consertar. Amém, que Deus te abençoe, que você possa ter uma nova vida com Cristo. E desligou o telefone. A gente conversou com ele e falou, pastor, realmente tem que pregar o evangelho a tempo, como diz a Bíblia, e também existe um momento mais impropício para pregar o evangelho? Você ligou para reclamar que a empresa não está fazendo, e por causa dos erros da empresa, você abriu uma oportunidade para falar do pecado e da profundidade da graça de Jesus? Isso é ter um coração inflamado para anunciar para as pessoas o pecado. Por isso que Elias, ele passa do discurso para uma proposta visível de ação. Ele não somente prega a palavra, mas ele começou a viver a palavra. Por isso que quando eu falo de Jesus, eu tenho que falar com firmeza. Por isso que eu posso estar no meu negócio, eu posso estar na minha profissão, eu posso estar na minha escola, eu posso estar na minha vizinhança. Pregue a palavra, gente. Pregue a palavra. Em qualquer momento que você esteja, pregue a palavra. Pode ser uma pré-adolescente como a Ana, como a Roberta, como a Beatriz, como a Esther, ou pode ser uma pessoa de mais idade. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra em qualquer situação. Porque esta é a prova final que nós estamos. Uma prova final que quer transformar de forma visivelmente pessoas. Não se omita. Meu irmão,
Por isso que o objetivo da prova final é estar no centro da vontade de Deus. O objetivo da prova final é divulgar a vontade de Deus. E o terceiro objetivo da prova final de Elias é ter uma vida de oração. É ter uma vida de dependência com Deus. Assim fala a palavra do Senhor, no versículo 37. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a fizeste retroceder o coração dele. Eu acho interessante na história de Elias, porque Elias já tinha visto que Baal não tinha queimado o holocausto. Vamos fazer uma conta simples. Se essa jornada começou às 8, 7 da manhã, vamos pensar em 8 da manhã, de 8 a meio-dia, quantas horas? 4 horas e nada, e eles mesmo assim continuaram. Eu acredito que a oferta de manjares era na 3 horas da tarde, então meio-dia, 4, 1 hora, 5, 2 horas, 6, 7 horas. 7 horas vendo os profetas de Baal. Elias debochando dos profetas porque o fogo não descia. Mas mesmo assim Elias ficou firme. Elias tinha todas as ferramentas para falar de cara, olha, Deus vai fazer me mover. Mas ele preferiu fazer o quê? Parar e buscar a Deus. Sabe por quê? Vamos falar baixinho aqui. Sabe por quê? Elias tinha todos os motivos para não precisar buscar mais Deus. Elias tinha todos os motivos para não precisar mais se relacionar com Deus, porque ele já estava tudo garantido, estava ganho. Mas na hora que a prepotência dele ficou muito alta, Elias passou na prova final. Elias fez o quê? Ele buscou Deus em oração. Ele não usou a oração como último recurso, mas assim como o primeiro. Quando ele começou o culto que ele ia fazer ao Deus vivo, a primeira coisa foi buscar a Deus em oração. Sim, irmão, a oração é a nossa arma de fé mais importante, porque a oração é que eu oro pedindo a Deus que aconteça coisas em minha vida. Para que milagres venham a ocorrer em nossas vidas, precisamos orar. E quando Elias orou, ele teve a autoridade de montar o altar. Depois que Elias orou, ele teve a autoridade de imolar o cordeiro. Depois só que ele orou, é que ele teve a coragem de pedir para as pessoas jogarem água no altar. Só depois que ele orou, é que o fogo do céu desceu. Sabe o que eu aprendo com isso? Não existe algo mais encharcado na sua vida de problemas que o fogo de Deus não seja suficiente para queimar, acabar e glorificar o nome do próprio Deus. Você pode dizer que não tem mais jeito, porque está tão molhado que não tem mais jeito. Você pode dizer que não tem mais solução, porque a situação está tão complicada que não tem mais cura. Fique tranquilo. Quando o fogo desce, o impossível se torna possível. Aquilo que a gente não acreditava, a gente vai ver queimando. Mas para isso, eu tenho que orar. Tiago 4 diz, nada tendes porque não pedis. E quando pede, pede mal. Por isso que muita oração não é respondida, porque as pessoas não têm pedido de acordo com a vontade de Deus. Sim, meu irmão, concluindo. Após o treinamento de Elias, no capítulo 17, Deus convida Elias a uma aula prática. Na aula, ele desenvolveu a sua obediência, ele desenvolveu a sua fé e ele desenvolveu a sua dependência com Deus. E saindo da aula, Deus fala, agora Elias, agora eu quero que você, da aula prática, passa para a prova final. E nessa prova, Deus analisou 3 coisas. Se realmente Elias estava no centro da vontade de Deus, se realmente Elias
pregava a palavra a tempo e fora de tempo, e se realmente Elias estava na dependência. Você reparou que tanto no treinamento Deus ensinou dependência para Elias? Na aula prática, Deus também cobrou o que de Elias? Dependência. E na prova final, Deus também cobrou de Elias dependência? Por isso, meu amado, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada a Deus. Quanto mais eu busco a Deus, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com meus irmãos, através dos sacramentos que vamos fazer há pouco, através da minha vida de oração, aí entra intimidade com Deus, gasta tempo com oração, jejum. Gente, não subestime, porque Deus vai converter vida, Deus vai transformar impossíveis em possíveis, Deus vai transformar altares destruídos em altares de culto perfeito. Não subestime, porque quando você orar, pessoas vão falar a seguinte frase. Sabe o que elas vão falar? Porque quando você está orando por essas ruas, não está orando? Eu acredito que vai ter pessoas que vai falar essa frase, porque eu já tenho ouvido essa frase. A frase é: a minha vida tem um antes e depois. Antes e depois de quem? De ter conhecido a Pacheco, de ter conhecido a Marlene, de ter conhecido a Ana Clara. Quando eu conheci a Ana Clara, a minha vida teve um divisor de águas. Porque antes eu não tinha Jesus e agora eu tenho Cristo. Meu amado, Deus está convidando você a glorificar a Deus, pregando para pessoas. E essa pessoa chegar ao ponto e falar: realmente, a minha vida tem um antes e depois. O meu antes e depois se dividiu quando eu conheci o Sérgio, quando eu conheci a Márcia, quando eu conheci o Júnior, quando eu conheci o Franciscos, Dona Lourdes, Elcio, Rodrigo e outros mais, não vou citar o nome de todo mundo. É quando eu conheci um homem de Deus. Porque Elias, irmãos, lembra de Elias. Elias, no capítulo 17, versículo 1, ele era apenas o tesbita. Mas no final do capítulo 17, ele se tornou o homem de Deus. Quem é você? Se hoje se Deus chamasse a uma prova, e fosse a última prova, a prova final, a maior prova da sua vida, você seria uma pessoa que estaria na vontade de Deus? Você seria uma pessoa que pregaria a palavra dele em qualquer situação, mesmo que isso significasse perdas para você? Você era um homem, quando está ganhando, se humilharia para buscar a Deus? Porque nós gostamos de orar quando o problema está grande, né? Mas e quando você está ganhando? Você pararia tudo para buscar a Deus? Oh, maravilha! É isso que Cristo Jesus fez. É isso que Cristo Jesus fez. Jesus Cristo morreu para me trazer vida e vida em abundância. Na próxima semana, no dia 10, aniversário da Dona Lourdes, nós vamos estar terminando essa série pregando sobre Elias e o dia de ontem. A gente vai perceber algo interessante da vida de Elias. Um homem tão forte, de tanta coisa boa, né? E quando a gente lê a história de Elias, até eu sinto um pouco deprimido. O homem, ele fez tantas coisas maravilhosas. Mas a gente vai perceber que Elias era tão fraco, tão pequeno como eu. E eu acredito até como você.